Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero saudar os irmãos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Quero também cumprimentar alguns irmãos e amigos que poderão estar participando conosco, hoje ou depois também, desta assistindo ela no YouTube e posteriormente também no Instagram. Nós estamos aqui no bairro do Caju, nós somos da Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, do setor de Lençóis Paulista, e nós vamos dar início a mais uma aula para a honra e glória do Senhor Jesus. Lembrando os irmãos que nós estamos fazendo estas aulas da Escola Bíblica Dominical de maneira um pouco atrasada. Atrasada em que sentido? Nós estamos dando continuidade ainda à revista dos adultos do trimestre passado, a Igreja Eleita, e nós vamos finalizá-la para que a gente possa depois adentrar também na nova revista que já está tendo. Como nós não estamos tendo uma flexibilidade direta de podermos estar com os irmãos, inclusive na Escola Bíblica Dominical ou nos cultos normais, a gente vai dando continuidade nesse tipo de trabalho, e assim os irmãos vão partilhando, vão compartilhando e vão nos ajudando também a levar a palavra do Senhor Jesus. A Escola Bíblica Dominical sempre foi uma bênção, é uma bênção nas mãos do Senhor, é uma ferramenta de trabalho que o cristão tem para que possa aprender que ele serve, porque de nada adiantaria nós servimos um Deus se nós não tivéssemos o conhecimento de como agir perante esse Deus, de como nós procedermos diante deste mestre, de como nós enfrentarmos as adversidades que o mundo trará e sempre trouxe diante desse Deus maravilhoso que nós temos. Então, eu louvo a Deus pela Escola Bíblica Dominical, a qual eu aprendi a amar, aprendi a respeitar e a ter desejo cada dia mais por ela. Nós vamos aqui dar continuidade, nós estamos na lição 11, a qual fala sobre os atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Lembrando os irmãos também que nós estamos fazendo esse trabalho a cada um domingo sim, um domingo não. O nosso irmão Mateus está conosco aqui e nós fazemos uma semana com a revista dos jovens e na outra semana nós fazemos com a dos adultos. Eu não consegui entrar em contato com o nosso irmão Mateus, mas para a honra e glória do Senhor, daqui a 2 domingos ele vai estar novamente aqui, a gente crê, para que possa estar junto conosco aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, fazendo esse trabalho maravilhoso aqui que nós temos em nossas mãos, que é a EBD. Eu gostaria de orar junto com você, para que Deus possa nos iluminar em mais uma aula, em nome de Jesus. Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, nós estamos aqui, meu Pai, na nossa congregação do Caju, no setor de Lençóis Paulista, nossa igreja, meu Pai, o Ipiranga, mas nós estamos aqui diante desta câmera, Senhor, porque sabemos que do outro lado haverão pessoas, meu Pai, sedentas de aprender a Tua palavra, tanto quanto nós. Em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor sabe que em nosso coração existe o desejo de estarmos junto aos irmãos, de podermos fazer esses trabalhos frente a frente, cara a cara, conversarmos para nós tirarmos as nossas dúvidas, mas devido a esta pandemia que, meu Pai, que está assolando todo mundo, nós somos limitados a estarmos nesta posição. Os irmãos de um lado, nós do outro, mas nós somos gratos da mesma maneira, porque com pandemia ou sem pandemia, o Senhor continua sendo Deus. E eu peço que o Senhor possa nos abençoar nesta breve aula e que para a honra e glória do Teu nome, tudo seja guiado pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Nós vamos dar início. Eu quero ler aqui, como eu disse, a lição 11. O título dela está assim: Atributos da unidade da fé. Nós falamos sobre união. União é uma maneira de nós nos juntarmos, nós estarmos juntos, nós estarmos entrelaçados espiritualmente para o bem de algo. Nós não fazemos as coisas somente sozinhos. Existem coisas que a gente consegue fazer em unidade, sozinhos, sem a ajuda de outras pessoas. Mas nós louvamos a Deus que Ele colocou junto a nós a comunhão, a necessidade de nós temos que confiar e contar com algumas pessoas.
E isso faz com que a obra do Senhor ela tenha um andamento diferenciado. Porque a pessoa que tenta se isolar e deixar os outros de lado, as coisas não dão certo. Eu estou sozinho aqui hoje na igreja, sentindo a falta de muitos irmãos. Meu filho não acordou muito bem com o olho, o Brian, então ele não veio tocar o hino da harpa, e eu falei para ele ficar em casa. Ele queria ter vindo, mas eu pedi para que ele estivesse lá. Mas aqui dentro dessa congregação, sozinho, da maneira que eu estou aqui sozinho, eu estou dizendo pessoalmente aqui, carnalmente, mas eu sinto a presença de Deus aqui, e vocês aí do lado também. Mas esta solidão, ela me deixa claro que o resumo dessa aula que a gente vai ter aqui, dessa lição, ela faz diferença, porque a unidade quer dizer isso. Quando você se sentir sozinho, sempre existe alguém para poder te auxiliar. Mas, acima de tudo, do auxílio que eu estou dizendo aqui de família, de irmãos, existe um Deus que olha para mim e para você, que ama nos auxiliar, mas existe alguns atributos que nos aproximam de Deus, que é sermos humildes, sermos mansos e sermos longânimos, porque o Senhor tem todos estes atributos. E nós vamos chegar nisso na lição, em nome de Jesus. O texto áureo de hoje diz assim, ó: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. De início, eu pergunto para você que está nos assistindo, ou você que depois vai estar participando junto conosco, como você se sente? Você se sente digno do chamado que você tem? É claro, porque nós temos um chamado, cada um tem o seu chamado, e eu creio que dentro do nosso coração a gente sabe para que é o nosso chamado. É bem verdade que muitas pessoas tentam fazer as coisas achando que esse chamado é para ela, mas na maioria das vezes não é, ou às vezes é. Mas o que você tem dentro do seu coração? Você está atendendo a esse chamado que Deus tem para você? Você que veio lá do mundo, você que veio de um lugar onde a alegria imperava, onde a bonança estava sobre você, onde a felicidade estava você, mas que hoje você descobriu que toda essa alegria, toda essa bonança e toda essa felicidade era passageira. Uma felicidade que você encontrava durante o dia e depois, logo mais à noite, na hora que você ia deitar, você não encontrava essa alegria, e no outro dia você tinha que buscar novamente essa alegria. Agora é diferente, você se entregou a um Deus, você se entregou a Cristo, e a alegria que Ele nos fornece, ela é contínua, porque o Espírito Santo habita em nós, e faz com que nós possamos ter esta felicidade, esta alegria, essa bonança dia após dia, independente das circunstâncias que acontecem ao nosso redor. Nós estamos aí em meio a esta pandemia, não tem como nós não falarmos disso. Nós estamos em meio a uma situação a qual, para você cumprimentar uma pessoa, você tem que, opa, oi, tudo bem? Ou, no máximo, dar um soquinho, igual humano. Mas isso é uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, devido às circunstâncias. Mas eu gosto de cumprimentar os irmãos abraçando, eu gosto de sentir o calor dos irmãos, eu gosto de passar o carinho que eu tenho para as pessoas. E o abraço eu aprendi desde antes de servir a Cristo, que o abraço ele consegue transmitir os sentimentos que nós temos, assim como o nosso olhar. Então, agora nós estamos reclusos até o olhar, nós podemos olhar e pelo olhar nós conseguimos saber se a pessoa está feliz, contente ou não conosco, com a nossa presença, estar junto conosco. Então, quando se fala em essa unidade, e Paulo está dizendo aqui que ele roga porque ele estava preso no Senhor. Essa prisão no Senhor eu tenho para mim. Quando nós falamos em prisão, nós temos várias e várias situações que nós pensamos em coisa de aprisionado aqui, de cadeia, não, Paulo está falando sobre uma unidade com Deus, sobre a necessidade de ele estar com Deus diariamente, a cada segundo, minuto e hora do dia. E isso é necessário para mim e para você, aonde quer que a gente esteja. Mas ele está falando aqui que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Paulo, nós sabemos que ele foi digno da vocação ao qual ele foi chamado. Perseguidor da igreja, perseguidor de cristãos. Depois teve um encontro verdadeiro e real com Jesus.
foi transformado, se tornou em um apóstolo, em um missionário maravilhoso, ao qual levou a igreja, levou a palavra de Deus em lugares onde a palavra não estava. Isso é ser merecedor. Você está fazendo uso do chamado que Deus colocou diante de você? Então, para a honra e glória dele, que seja assim a sua resposta. A verdade prática dessa aula diz assim: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe diz assim, lá em Efésios, são 2 trechos, Efésios no capítulo 4 do verso 1 e depois em Colossenses no capítulo 1 do 9 ao 12. Diz assim, Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha isso aí. Às vezes alguma pessoa já deve estar com o coração, meu Deus, suportar-nos uns aos outros. Isso é maravilhoso, irmão. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Verso 10, para que possais andar dignamente, preste bem atenção nisso, dignamente diante do Senhor, agradando-o em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Verso 12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória a Deus. A introdução diz assim, após concluir a oração, está falando de Paulo, com certeza, intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, está lá em Efésios 3, 16 ao 21, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nessa lição estudaremos as virtudes fundamentais. Quando a gente fala em fundamento, a gente fala em base, a gente fala daquilo ao qual vai alicerçar algo. Fundamentalmente, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de falar de início aqui, sobre unidade. Eu fiz algumas pesquisas em relação a algumas dessas palavras, e a unidade era uma primordial para a nossa fé e para que o andamento da obra possa ser glorificado no Senhor Jesus. Unidade, comunhão, significa participação de algo indivisível. Podemos entender comunhão como unidade, pois ter algo em comum é o mesmo que ter unidade na igreja. É necessário que tudo que nós façamos, principalmente na obra de Deus, tenha somente um foco, tenha somente um objetivo. Nós temos o objetivo de alcançar almas, mas para que isso possa acontecer, o teu objetivo tem que ser agradar a Deus, tem que ser conhecer a Deus, tem que ser vivificar a sua vida, santificar a sua vida, tem que ser buscar um conhecimento pleno para que você possa servir ao seu Senhor de maneira correta. E quando se fala em unidade, é bem isso, é uma comunhão, é algo que é necessário estarmos unidos para que as coisas possam andar. Porque imagine assim, aleluia, imagine assim, de que maneira seria se as coisas, se nós estivéssemos em um trem. Esse trem, ele tem
A primeira máquina, a locomotiva, a qual puxa vários vagões. E a unidade desse tipo de exemplo que eu estou te dando é que, por onde a máquina for, todos os vagões seguirão, da mesma forma, da mesma maneira, pelos mesmos trilhos. Imaginem agora se algum vagão tivesse um outro caminho em meio a esse caminho a qual a máquina está indo, e esse vagão tentasse sair do local, se ele chegaria até o seu objetivo ou o ideal. Na nossa vida, nós temos a liberdade de escolhermos em servir ou não ao Senhor. Nós temos a liberdade de escolher em estarmos unidos ou não. Unir-nos junto aos irmãos é algo imprescindível para que as coisas possam dar certo. Por quê? Porque em tudo nós precisamos de alguém. Em tudo. Existem pessoas solitárias nos tempos de hoje que nós vemos que perdem a vida, que se jogam na frente de carro, que se enforcam, que pegam um revólver e dão um tiro na cabeça, ou pior, matam outras pessoas, ou as pessoas se drogam, ou se bebem. A solidão faz com que as pessoas não tenham um contato pleno com a felicidade real, que é Jesus. E quando nós decidimos estarmos unidos, como está dizendo nessa lição, as coisas tendem a andar. Qual é a verdadeira vocação que eu e você temos? Nós temos que nos unir, ela seja propagada. Nós temos que chegar à igreja e chegar diante de Deus querendo agradar a Cristo, porque, segundo a palavra, o Senhor Jesus, disse que haveria de preparar moradas para nós, aonde Ele estivesse, nós estaríamos junto a Ele. Então, em nome de Jesus, o que nós temos, o nosso maior objetivo aqui, nesse lugar onde nós estamos, no mundo, na terra, neste planeta, é nós fazermos a obra do Senhor. E para nós fazermos a obra do Senhor, é necessário estarmos unidos. Por isso que está dizendo, que diz assim, é bem igualmente a gente falar que a comunhão é a unidade. Porque é impossível você estar dentro de uma igreja, eu vou dizer de igreja, você está dentro da igreja e isso acontece, ou não, se você nunca viu isso, louvado seja o Senhor Jesus, de pessoas que entram dentro da casa do Senhor e às vezes tem algo contra alguma pessoa. Essa pessoa vai pregar, hoje eu não vou. Essa pessoa vai louvar hoje, mas esse louvor, essa pessoa vai dar aula. Não quero essa aula não. Isso pode vir a acontecer. Isso é infelizmente. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos um Jesus que nos une de uma maneira especial, verdadeira e real. Nós vamos dar início aqui. Nós falamos no primeiro tópico assim, para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. É o que eu acabei de dizer aqui. Nós precisamos ser humildes entre nós, como uma comunidade cristã. E a humildade não quer dizer somente humilhação. A humildade não quer dizer que você possa dar liberdade para as pessoas fazerem o que quiserem com você. Quando nós falamos em ser humildes, nós temos a certeza de que a humildade ela faz com que nós conseguimos suportar certas situações. Que nós não necessitamos nos vangloriarmos ou acharmos ou tentarmos ser melhores ou maiores que qualquer outra pessoa que a gente conheça. Em todos os aspectos, estou falando em trabalho, em escola, dentro da igreja, sempre vai existir pessoas que fazem algo melhor que você, sempre vai existir pessoas que têm o conhecimento um pouco maior que você, e também vai existir pessoas que fazem menos e que tenham menos conhecimento, mas isso não exemplifica o que Deus quer na minha vida e na sua vida, e muito menos faz com que o Senhor Jesus olhe para mim e para você com diferenciação, que Ele faça acepção de mim e de você por algo que você tenha ou que eu não tenha. É diferente isso não tem. A humildade, ela faz com que nós possamos sempre ponderarmos as nossas decisões e decidirmos corretamente o que nós devemos fazer para a honra e glória do Senhor Jesus. Humildade, eu fiz a pesquisinha aqui também, que diz assim, é a virtude
que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a nenhuma delas. Talvez você conheça alguma pessoa que olha para você e ela te olha assim, meio por cima, achando que ela, por ter algo, ela seja mais eficiente do que você. Mas o que está deixando claro aqui é que a humildade, ela transcende isso. Ela não permite que eu e você olhamos para uma pessoa que está nos olhando lá do alto, que nós queiramos olhar mais alto ainda ou sermos melhores que elas. Não existe isso. Nós somos igualmente uma unidade, nós somos um corpo ao qual a cabeça é Cristo Jesus. É aquele que nos guia, é aquele que nos conduz para a honra e glória do nome dele. Primeiro subtópico, o modo digno de viver do cristão. O modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno de vocação, lá no capítulo 1, versículo 4. Aqui de Efésios, que está lá na leitura bíblica em classe. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à vida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Aqui nesse trecho deixa bem claro assim, ou seja, a nossa conduta diária. Não é uma conduta de domingo a domingo. Tem escola bíblica dominical, deixa eu mudar minha conduta. Tem culto na terça-feira de ensino, deixa eu mudar minha conduta. Na quarta-feira tem o culto, então vou mudar a conduta aqui. Quinta-feira tem culto, sexta-feira a semana toda. Mas está dizendo diariamente, a cada instante. Não está especificando uma hora, está dizendo que durante as 24 horas de oportunidade que Deus coloca diante de você, você tem que fazer o uso para que você possa ser merecedor de ser membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso quer dizer, e deixa bem claro, que aquela velha frase que nós sempre ouvimos, que diz assim, e a palavra própria diz, que você pode vir da maneira que você estiver, mas não é para você permanecer da maneira que você está. Você pode vir da maneira que você estiver, para que aqui dentro, para dentro da igreja, um lugar de aperfeiçoamento e não de perfeição, você seja transformado. E a tua vida seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso é ser humilde, isso é buscar você viver como um cristão verdadeiro, você ser merecedor de as pessoas olharem para você e falar, não, irmão é templo do Espírito Santo. Esse irmão aí é irmão, é crente, hein? Eu sei, eu ouço e eu vejo que algum tempo atrás, ou muito tempo atrás, as pessoas olhavam para os crentes e diferenciavam eles de todos os demais. Olhar para uma pessoa que era cristã, antigamente, você olhava de longe e falava, opa, aquele lá é crente. Agora, hoje é diferente. Hoje é diferente porque as pessoas não dão mais o devido valor nessa questão de você ser o corpo de Cristo. Como assim, presbítero Adelson? Porque eu conheço muitas pessoas que eu só fico sabendo que são crentes depois de virem falar para mim. Por que isso? Porque antes de saber disso, eu falo isso dando exemplo até do meu trabalho. Porque pessoas falam palavras besteira, piadas absurdas, às vezes brincadeiras tolas, coisas que não são dignas de quem serve a Cristo. Quando eu não servia a Cristo, eu fazia parte de tipo de brincadeira assim, de piadas dessa maneira, de coisas dessa maneira. Mas agora é diferente. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu estava preparado. E agora é diferente porque nós servimos a um Deus ao qual, como somos
corpo e fazemos parte desse corpo, nós temos que andar segundo aquilo que Deus deixou claro para mim e para você na palavra. E na palavra não está dizendo que você pode fazer piadinha dos seus irmãos ou dos seus amigos. Na palavra não está dizendo que você pode andar de qualquer jeito. Na palavra não está dizendo que você pode se portar de qualquer maneira. Existe uma conduta a ser seguida, existe uma regra para que você possa ser considerado corpo de Cristo. E é isso que Paulo, nessa lição, está dizendo bem claro para nós aqui, ó, a fim de desenvolver essa unidade. O apóstolo Paulo, ele apresenta para nós, porque ele fez parte disso. Ele apresenta para nós 3 virtudes essenciais. Quando fala em essencial, é algo que não pode deixar de lado. É necessário que nós tenhamos essas virtudes, as 3, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Primeiramente, a humildade. A humildade, como eu disse aqui, ela é uma virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com esse conhecimento que você teve. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa. Dá para ter consciência nisso? O povo, eles achavam que esse povo pagão, é lógico, eles achavam que ser humilde, talvez você conheça algum pagão por aí, que fala sobre que ser humilde é coisa para tonto, é coisa para fraco. Como está dizendo aqui, ó, fraqueza é o que trazia, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Para esse povo era isso. Talvez você conheça alguém que tem essa mesma mentalidade, que acha que você ser humilde, você abaixar a cabeça em relação a algumas coisas que acontecem na nossa vida, e nós, sendo cristãos, nós sabemos que as coisas, que as afrontas, elas estão sempre diariamente na nossa frente, e esse povo acha que ser humilde é algo que você tem que deixar de lado, é uma enfermidade, é uma doença. Você não pode ser humilde jamais, você não pode abaixar a cabeça para ninguém, você não pode deixar ninguém falar mais. Irmãos, isso não é questão de você ser bobo nas mãos dos outros e nem de ser fraco. Isso é questão de você fazer parte da unidade que é o corpo de Cristo, a igreja. Isso é difícil a gente buscar, por quê? Porque nós temos um sentimento dentro de nós temos uma natureza humana. A natureza humana, ela faz com que as pessoas não consigam fazer as coisas espirituais, a não ser que você estiver alimentando mais o seu espírito do que a carne. Eu aprendi isso há algum tempo atrás com o nosso irmão evangelista Jorge Lourenço, que era aqui da nossa igreja, do nosso setor, e é uma pessoa maravilhosa, a qual eu amo muito também. E eu aprendi com ele sobre a situação de existirem 2 seres dentro de nós, 2 lobos, e esses lobos você tem que alimentá-los. Se você colocar em 2 lobos ou 2 animais, aquele que você alimentar mais, ele vai estar mais forte. Isso é óbvio, isso é a realidade. Dentro de nós existe isso. Existe o corpo e o espírito. Aquilo que você alimentar mais é aquilo que vai estar forte. Se você alimentar a carne vai vencer o espírito. Se você alimentar o espírito, ele vai alimentar a carne. E quando se fala nisso, em alimentar o espírito, deixa claro aqui para que você, essa humildade faz com que você consiga não necessitar de rebater as coisas que vierem em você, mas absorvê-las. Existem coisas na nossa vida que é melhor a gente absorver do que a gente rebater. Agora vamos falar em casais. É bem assim em casamentos. É bem mais propício a gente absorver algumas coisas para nós, ou literalmente engolirmos o sapo, do que nós rebatermos. Porque discussão gera discussão, discussão gera discussão, discussão gera discussão. E isso, você ser humilde sobre essas situações, é você ter a certeza de que você está fazendo a coisa da maneira correta. Então, aprendamos a ser humildes em todas as situações, por mais difíceis que seja, ainda é melhor você ser humilde.
nada disso é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação, segundo a palavra, lá em Filipenses capítulo 2, verso 6, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Aleluia. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade. Olha isso, Ele deu o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Se você tivesse, eu queria fazer uma pergunta para você, irmãos. Você que está participando, você que vai estar assistindo depois a nossa live pelo YouTube, ou pelo Facebook mesmo, pela nossa página. Nessa situação a qual o nosso Senhor Jesus estava, lavou os pés dos discípulos, e aí ele falou: Senhor, não lava o meu pé, não lava o meu pé. O Senhor falou assim: se você não deixar lavar, já sabe, não vai fazer parte dele. Senhor, me lava então inteiro. Você teria coragem, ou melhor, existe alguma pessoa a qual você não faria isso? Não estou falando lavar o pé literalmente, mas podia até ser. Às vezes você tem dificuldade de olhar para alguma pessoa e não ver o valor que ela tem diante de Deus. Assim como isso é recíproco, que pessoas podem olhar para você e não entender o valor que você tem para Deus. Mas a humildade faz isso, e nós temos que fazer as coisas, como eu estava falando de início aqui, centralizadas. Nós temos que ser cristocêntrico, fazermos as coisas como o nosso Jesus fez. Nosso Jesus apanhou, não revidou. Nosso Jesus foi xingado e não trocou palavras com aquelas pessoas. Nosso Senhor Jesus, Ele fez maravilhas, Ele curou, Ele orou, Ele ensinou e não pediu nada em troca. Pelo contrário, Ele ensinava para que as pessoas pudessem estar junto a Ele e depois no céu também. E nós temos que fazer o uso disso. Essa humildade é necessária para que o nome do Senhor seja glorificado e a tua vida possa estar plena na presença de Deus, como um membro do corpo de Cristo. Isso faz toda a diferença na nossa vida. No subtópico 3, a verdadeira humildade. Quando fala em verdadeira humildade, é sinal que, com certeza, existe uma falsa humildade, não é? O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância. Talvez você conheça pessoas assim, eu conheço, e eu já fui dessa maneira também. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 8, eu gostaria de ler aqui, 2 aos Coríntios... Louvado seja Deus. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar você que está nos acompanhando. Se você puder compartilhar, vai nos ajudar muito em nome de Jesus, para que a obra seja levada mais adiante em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 12, verso 20, diz assim: porque receio que quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Isso fala sobre os últimos avisos aos coríntios. Paulo estava dizendo, não queria encontrar uma igreja a qual existisse contenda, literalmente. Contenda, ela existe onde não existe unidade. Contenda existe onde não existe um corpo que segue cabeça. Contenda existe para separar, para destruir, para desmantelar algo, que é, no caso, o corpo de Cristo. Assim a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta são produzidas pelo Espírito Santo, que habita no crente, aleluia.
Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Gálatas 5,16. Deixa bem claro isso. O segundo tópico diz assim, ó, para haver unidade é preciso mansidão. Nós falamos sobre a humildade e sobre a necessidade para que a unidade também é parte desse tributo. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. A mansidão é submissão a Deus, rejeitando a violência. A pessoa mansa sabe reagir de maneira correta em cada situação, controlando suas emoções e agindo com amor. Mansidão é a qualidade de quem escolhe fazer a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Mansidão é um dos frutos do Espírito. Você tem desejado fazer a vontade de Deus acima da sua vontade? Os nossos desejos e as nossas vontades são reais, que, como eu disse, nós somos humanos, nós temos uma natureza humana, nós temos as nossas necessidades físicas, nós temos as nossas necessidades reais e desejos que nós conseguimos ou não saná-los, mas nós temos que colocar os desejos, os princípios de Deus acima dos nossos. Nós temos que deixar claro ao nosso bom Jesus que a palavra dele e os seus ensinamentos, eles têm que estar acima de tudo e de todos, para a honra e para a glória dele. Isso tem acontecido na sua vida? Isso tem acontecido na minha vida. Só eu e você sabemos, e é claro, Deus o sabe. Mas permita que essa mansidão esteja no seu coração. Seja humilde e manso. A mansidão aqui. Mansidão é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. A principal palavra eu acho que é essa paciência aqui. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. É uma coisa, um entrelaçado em outro. A qualidade é listada nas Escrituras, fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica ação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, em Mateus capítulo 11, no verso 29, para a honra e glória do Senhor Jesus. Existe também lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 23, que fala assim, ó, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 27, 24 e 25, diz assim, ó, e ao servo do Senhor não convém contender, e ao servo do Senhor, mas sim ser manso, aleluia, para com todos, apto para ensinar e sofredor, aleluia. Talvez alguma dessas qualidades estejam em você, ou todas elas, assim como eu acho que está em mim também. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Mansidão, ela faz com que eu e você, nós possamos também suportar. Ser humildes é a situação que nos faz não olharmos para as pessoas com uma diferença ilógica, vamos dizer assim. Mas a mansidão é nós suportarmos, nós temos paciência, irmãos. Nós suportarmos, nós aguentarmos algumas situações. Fala para mim a verdade, quantas vezes você, na sua fraqueza, já não quis fazer algo com as suas próprias mãos? Quantas vezes já não pisaram literalmente no teu calo e você já não teve o desejo de revidar isso? Ou infelizmente, se você tem revidado alguma vez isso,
A mansidão faz com que nós possamos suportar esse tipo de situação. E é necessário que nós aprendamos isso, porque isso não quer dizer que seja somente dentro da casa de Deus, dentro da igreja. É na nossa vida, na igreja que somos nós, não é dentro do templo. É nessa igreja aqui. Porque quando você aprende, para a honra e glória do Senhor, a suportar as coisas que vierem diante de você, você vai estar mais propício a receber as virtudes, as bênçãos que Deus tem para você. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essas aflições, elas fazem com que nós nos entristeçamos, que nós nos irritemos, que nós fiquemos bravos. Mas se você estiver com a sua mansidão no seu coração, essas aflições, elas vão passar. Porque tudo passa, só não passa a palavra de Deus. Então isso para mim e para você é um presente. Aproveite, seja manso. Não seja manso também, como todos falam, bobo. Isso, como nós falamos da humildade, ser manso é você suportar as situações, mas saber lidar com cada uma delas também, para a honra e glória do Senhor. Aqui no subtópico 2, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus. Olha que lindo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. No capítulo 12, no versículo 3. Essa reputação se deu em virtude de que o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Está falando de Moisés aqui, eu gostaria de ler Números capítulo 12, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Aqui. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E era o varão Moisés muito manso, mais de que todos os homens que havia sobre a terra. A mansidão de Moisés e sobre a afronta dos seus irmãos, dizendo sobre a sua mulher, fez também misericórdia alcançasse essa família. Porque nesse episódio aqui, nós sabemos que Miriam, ela foi acometida por lepra, e Moisés, depois de Arão chegar até ele e pedir que ele pudesse rogar, ele rogou ao Senhor, e o Senhor deixou claro que ela ficasse separada como leprosa durante 7 dias, e depois eles poderiam ir lá e recolhê-la. Aí sim dá continuidade. A Bíblia fala que eles pararam antes de eles prosseguirem e esperaram esses 7 dias acontecerem. Então aconteceu que essa afronta toda, Moisés era um líder. Moisés sentia a presença de Deus. Moisés, ele com certeza, ele tinha um aspecto de liderança, e as pessoas olhavam para ele e sabiam que ele era líder. Mas essa liderança, esse poder ao qual Deus tinha dado a ele, não fez com que ele pudesse olhar para os seus irmãos ou para qualquer outra pessoa e falar: fica quieto, chega, você não pode falar isso, você está errado. Não. Está dizendo aqui que ele era o homem mais manso que existia no tempo. E ele ficou quieto enquanto seus irmãos o acusavam. E o que aconteceu é que a sua irmã foi comida por essa lepra, e depois ele rogou a Deus pedindo, e Deus sim teve misericórdia. Então faz toda a diferença. Moisés, ele é um exemplo dessa mansidão que eu e você precisamos ter para a honra e glória do Senhor Jesus. Na mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Mateus capítulo 12, no verso 14 a 21. Mateus capítulo 12, no verso 12 e 14. Aleluia. Aqui está. Os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele, contra Jesus, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem. Está dizendo aqui que enquanto os fariseus estavam aí
arrumando uma grande reunião para que pudessem matar Jesus, pegar Jesus, calar Jesus. E enquanto isso, o Jesus que nós conhecemos, o nosso maravilhoso Senhor Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua graça, não jamais revidou com palavras ou quis falar para eles assim: vocês sabem quem eu sou o filho de Deus, chega de conversa. Não, pelo contrário, a mansidão que existia no nosso, como sempre, fez com que ele continuasse a sua obra. A Bíblia diz aqui, onde eu continuei lendo, ele continuou fazendo a obra, seguiu-lhe uma grande multidão, e ele continuou ensinando e curando essas pessoas. A mansidão do Senhor fez com que ele, esse exemplo nós temos que ter, fez com que ele deu continuidade àquilo que Deus tinha proposto a ele. E nós, às vezes, infelizmente, nós deixamos de lado este caminhar nosso para fazer a obra do Senhor Jesus, por causa de palavras de pessoas, por causa de situações de pessoas, por causa de apontar os outros. Isso existe no nosso meio, isso sempre existiu no tempo passado, vai existir agora e vai continuar existindo até Jesus vier. Se por causa de qualquer tipo de afronta, por causa de qualquer tipo de palavra, nós pararmos de fazer a obra do Senhor Jesus, como serão a vida daqueles que precisam ouvir sobre Cristo? Como serão a vida daqueles que precisam acrescentar Cristo em meio à sua família e à sua vida também? Sejamos como nosso Senhor Jesus. Imitai a Jesus, como Paulo imitou e ele disse na sua palavra. Então Jesus, ele deu esse exemplo, porque nesse momento as pessoas iam perseguir, iam fazer, e o Senhor, ao invés de correr, ou ao invés de enfrentar, continuou a obra. O Senhor continuou a obra para a honra e glória do Senhor Jesus. Lá em Mateus, aqui também, no capítulo 12, do verso 14, é o qual eu li, mas também em Marcos, capítulo 15, deixa eu achar aqui, Marcos, capítulo 15, verso 4 e 5. Se você tiver sua Bíblia, vai acompanhando a gente aí também, em nome de Jesus, tá bom? Aqui. 15, os versos 4 e 5, está aqui. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti? No verso 5, mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Jesus estava diante agora de uma multidão ao qual queriam que ele fosse crucificado. E as pessoas, os fariseus, tinham se reunido, como nós dissemos quase agora, lá em Mateus 12, eles tinham se reunido para fazer isso, para fazer uma afronta diante de Jesus, ao qual eles achavam que era um herege, mas Jesus não falava nada. E na hora do julgamento, enquanto eles propagavam as acusações, as culpas diante do Senhor Jesus, o Senhor não falava nada. A mansidão do nosso Senhor Jesus deixava bem claro a essas pessoas quem Ele é. Talvez na sua vida possa dizer aos outros quem verdadeiramente você é. Humilde e manso faz toda a diferença na vida daqueles que serve a Jesus Cristo. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores, como nós lemos agora. Assim temos o exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Quer um exemplo? Às vezes você passa por dificuldade. Quem não passa, irmãos? Mas você quer maior dificuldade de que, como o exemplo que nós lemos aqui, curou pessoas, ensinou pessoas, ressuscitou mortos, transformou vidas, alimentou as pessoas do nada, serviu, foi fiel e mesmo assim foi caçado. Esse exemplo que Jesus nos dá, que o nosso Senhor Jesus nos dá, para que as mais difíceis situações da nossa vida possam ser enfrentadas, é real. A palavra fala para isso, fala isso para cada um de nós. E o Senhor sim passou por dificuldades reais, sofreu escárnio, apanhou, foi xingado, humilhado, foi coroado com espinhos,
foi obrigado a carregar algo diante de uma multidão de pessoas que ele veio para ajudar. E ele não abriu a boca, como uma ovelha muda, foi até o matadouro. Quer mais exemplo que esse? Ou você sofreu mais que Jesus? Eu estou falando para pessoas que limitam o seu sofrimento ao sofrimento do Senhor, que percebem e que sabem que isso não precisa de teologia, irmãos. Isso não é coisa que você, é a lógica. Nós não conseguimos suportar o que o nosso Senhor Jesus suportou. 40 dias e 40 noites sem comer. Existem pessoas que eu conheço que já tentou fazer isso, passou mal, ficou ruim, a saúde foi debilitada. Jesus fez isso para que ele começasse o seu ministério. E quando ele terminou esse jejum, quem estava diante dele? O diabo. Satanás estava diante dele oferecendo as coisas melhores que às vezes podia estar diante do Senhor depois de toda essa caminhada no deserto em meio a esse jejum. Talvez o inimigo das nossas almas chegue diante de você em meio à maneira que você esteja mais fraco que você acha. No momento em que você está precisando de algo, o inimigo conhece, porque se você proferir, a Bíblia fala assim, que ele não tem poder para descobrir ou saber os nossos pensamentos. Já o Espírito Santo, se você lança para onde propaga algo pela sua boca, ele tem conhecimento disso. Então ele vai estar propício a lhe fornecer, essa é a palavra correta, lhe fornecer aquilo que você precisa, mas você tem que ter o entendimento e o raciocínio de que nem tudo que estiver diante de você vem do Senhor. E isso faz a diferença. O Senhor Jesus, ele sofreu, ele foi humilhado, mas ele foi até a cruz e teve morte de cruz, foi considerado maldito por carregar um madeiro, mas ele não abriu a boca. A humildade e a mansidão que existia em Cristo foi fundamental para que eu e você estivéssemos aqui hoje, onde nós estamos, onde eu estou sentado aqui, irmãos, e onde você está aí na sua casa, no seu lar. Fez toda a diferença. Humildade e mansidão é mais que necessário, tem que ser um hábito, tem que ser algo que está intrínseco dentro de nossos corações, porque sendo humilde você consegue olhar para as coisas, as situações difíceis de uma maneira melhor, e para você sendo humilde e você ser manso, você ter mansidão, você vai enfrentar esse problema que você está tendo aí. A mansidão vai fazer com que você pense mais nele, e você reflita. Sem esse tipo de coisa você não consegue. Jesus Cristo deu exemplo, Moisés deu exemplo. Não é o poder que faz a diferença em nós, não é o tanto de força que nós temos que vai fazer a diferença, mas sim nós fazemos parte deste corpo, e este corpo é necessário essas três virtudes: humildade e mansidão, como nós vimos agora aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aqui no terceiro subtópico, a verdadeira mansidão. Nós vimos lá a verdadeira humildade e agora a verdadeira mansidão. Essa lição está deixando claro também que existem as falsas virtudes, os falsos atributos, porque se está falando que existe o verdadeiro, como eu disse aquela hora, existe o falso. O Senhor, ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e isso é sinal que existem os falsos adoradores, mas nós estamos aprendendo sobre a verdade, que é Jesus. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Dá para entender? As pessoas que têm a mansidão verdadeira, os mansos verdadeiros, elas são capazes de perseverar em meio à perseguição. Alguma vez você foi perseguido na sua vida? Alguma vez alguém fez alguma afronta indevida diante de você? Alguém te culpou de algo que você não tinha feito? Ou alguém te culpou de algo que queriam que você fizesse e você não fez por outras situações? Às vezes até você mesmo se culpou de algo que você deixou de fazer. Pare para analisar isso. A mansidão, ela faz com que você tenha o seu pensamento ligado a isso. E nós estamos falando de uma mansidão aqui espiritual, algo que a afronta do mundo não vai fazer e poder tirar de você.
porque vai estar em você. E a mansidão não é algo que você vai comprar, é algo que você tem que ter, para a honra e glória do Senhor Jesus. Os mansos não revidam maus tratos sofridos, não se apressam em emitir juízo, lá em Romanos capítulo 12, no verso 17 ao 19 diz isso, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Irmão, olha quanta coisa difícil você pode estar falando. Rapaz, como eu vou fazer assim, presbítero Adelso? Para pensar. Tem gente que me deixa entristecido. Como é que eu não vou ficar receoso? Como é que eu não vou ter ressentimento disso? Isso é servir a Cristo. Não é tão simples servir ao nosso Jesus. É prazeroso, é necessário para que nós possamos estar com Ele. Você ser manso é você suportar tudo isso. Provocações, xingamentos, várias e várias situações. Existem pessoas nos tempos de hoje, eu tenho certeza disso, que às vezes quando tinha a liberdade de estar na casa do Senhor Jesus, a igreja está montada aqui, irmãos, de uma maneira que pode receber até 30% ou 20% do efetivo da igreja. Existem bancos separados atrás da câmera aqui. Existem bancos que estão demarcados, separados de 1,5 metro de cada um, com distância de quase 2 metros de frente um para o outro. Existe uma galeria aqui onde nós podemos receber alguns irmãos também. Mas quando nós podíamos estar todos juntos, quando esses bancos estavam mais próximos, quando podiam estar mais em unidade, é possível que existiam pessoas que não queriam estar do lado de outras. Existiam pessoas que não gostariam de estar junto com outras pessoas, por causa do passado, por causa de situações que aconteceram lá atrás. Mas e hoje? Eu garanto que hoje algumas dessas pessoas gostariam de ter pedido perdão, algumas outras pessoas gostariam de ter dado um abraço, e gostariam de ter feito as pazes, gostariam de tirar os ressentimentos. Essa mansidão a qual nós estamos aprendendo, ela deixa bem claro isso, essa necessidade. Então que nós possamos ser humildes e mansos de coração, para que nós possamos ser considerados corpos de Cristo. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. Está lá em Tiago capítulo 1, no verso 21. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Romanos capítulo 8, no verso 10, diz assim, eu quero ler junto aos irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus. Romanos 8, 10. Glória a Deus. Preste bem atenção, em nome de Jesus. Aqui. Romanos 8, 10. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. 1 Pedro capítulo 2, no verso 23, como eu li aqui, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele transmite a ideia de pacificação, o meio harmonioso de administrar os conflitos. Em 2 Coríntios capítulo 2, no verso 10, está dizendo isso. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Senhor Jesus, aqui está. Rogo-vos, pois, porém, irmãos,
pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Unidade, comunhão, humildade e mansidão. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. No terceiro tópico, e daqui a pouco já estou encerrando, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar perdão aos ofensores. Longanimidade, segundo a minha pesquisa aqui, qualidade da pessoa que aceita de modo firme e corajoso as adversidades a favor de outrem. Paciência para suportar as ofensas dos outros ou os próprios sofrimentos. Generosidade, magnanimidade. Longanimidade é um fruto do Espírito Santo. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância, constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente que está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, como os irmãos bem sabem. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 1 ao 6, eu vou ler aqui. Glória a Deus, aqui. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar ao mundo? Os santos, nós. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Está questionando. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes à vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima da igreja, para vos envergonhar, digo, para vos envergonhar, digo, não há pois entre vós sábios, nem um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai com o irmão, e isto perante infiéis, meu Deus. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, em Romanos 12, 12. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Aleluia. Existe aqui, em Jeremias capítulo 15, no verso 15, diz assim, Tu, ó Senhor, sabes, lembra-te de mim e visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade, sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Hebreus capítulo 6, no versículo 12, diz assim, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Longânimo é paciente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Suportando uns aos outros. Isto é um assunto que parece ser terrível no meio evangélico, que não era para ser assim, era para ser ao contrário. No nosso meio era para que as coisas acontecessem de maneira mais práticas e eficazes em relação a você respeitar o próximo, já que a palavra do Senhor Jesus deixa bem claro para nós, amarmos o Senhor acima de todas as coisas e uns aos outros como a si mesmo. Isso faz toda a diferença também, irmãos. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade.
lá em Atos capítulo 14, no verso 22. São desses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Aleluia. O perdão como premissa do amor. Nós estamos falando de longanimidade. O amor é um atributo divino. 1 João capítulo 4, no verso 8. O principal aspecto do fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5:22, é uma virtude altruísta, que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 22. Desse modo, perdoando e sendo perdoado, quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Você já viu alguma disputa na igreja? Você conhece algum lugar onde as pessoas tentam ser mais que as outras dentro da igreja? Você conhece ou já passou por situações em que alguém se achou ou se acha superior a você por conta de alguma qualidade que você tem e você não tem? Talvez você tenha sido líder de algum departamento, talvez você tenha sido um pregador ou um cantor ou cantora ou pregadora, talvez você seja uma pessoa que seja que leva o evangelho, seja um evangelista que decidiu parar por causa das afrontas que o mundo colocou diante de você. Mas o nosso estudo deixou bem claro que existe uma necessidade para nós termos liberdade, a unidade da fé. Nós precisamos ter humildade, nós precisamos ser mansos e precisamos ser longânimos. Humildade, mansidão e longanimidade são 3 atributos necessários para que você faça verdadeiramente parte do corpo de Cristo, aonde Cristo é quem conduz a nossa real vida, a nossa real verdadeira e a nossa real maneira de proceder diante de todas as situações que estiverem diante de nós. Então, que para a honra e glória do Senhor Jesus, você possa ter entendido hoje, se é que já não tem esse entendimento, é claro, mas a lição ela foi tão abençoada para deixar claro para nós isso. E nós precisamos ser humildes, acima de todas as coisas. Nós precisamos ser mansos, suportarmos as situações. E nós precisamos ser longânimos, nós precisamos ter algo dentro de nós para perdoar, para poder receber ou entregar algo às pessoas. E isso é um presente que Deus nos deu. Longanimidade faz parte de todos os atributos do Espírito Santo. Isso movimenta a nossa vida de maneira diferente do que nós gostaríamos às vezes. Então, em nome de Jesus, que você possa ter entendido a necessidade desses atributos em nossas vidas. A conclusão diz assim, e eu já vou encerrar para a honra e glória do Senhor, tá? Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais à humildade, que fortalece a unidade. Algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade. A mansidão, que gere os conflitos, ela transforma isso que nós vamos receber. A longanimidade, que suporta os erros alheios. A paciência que a longanimidade nos traz em relação aos erros das pessoas, ela tem que ser algo dentro de nós, tem que ser algo que faz parte da nossa vida. Quando os crentes vivem estas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Cristo é glorificado.
nós temos um centro de busca, nós temos um objetivo em comum. Aqueles que servem a Cristo querem servir mais a Cristo, querem seguir os passos de Jesus. Então, que para a honra e glória do Senhor Jesus, você possa se manter humilde, manso e longânimo para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero agradecer você que esteve junto comigo até agora. Pelo que eu vi, alguns irmãos estiveram de passagens, como é normal em lives, porque existem várias lives por aí, e essas lives às vezes conseguem eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu de poder estar aqui. Eu quero agradecer a Deus por você que está aí, por você que assistiu, por você que vai assistir no YouTube ainda, que Ele possa estar orando por nós, orando por minha família, orando por alguns irmãos de nossa congregação também, que estavam com suspeitas dessa enfermidade, e nós queremos que Deus está com as mãos estendidas, e o Senhor possa abençoar grandemente a tua vida. Lembrando os irmãos que hoje, a partir das 19 horas, nós vamos ter o nosso culto aqui também, a nossa live com a família. Nossa irmã Nice Troiando, a missionária Nice Troiando da nossa sede, segunda líder do Círculo de Oração Setorial, vai estar aqui ministrando a palavra hoje junto a nós. Nós vamos estar, é lógico, com um número limitado de irmãos, para que nós possamos fazer essa live, mas nós contamos com você aí, desse lado aí. Eu quero ser grato a Deus também. Ontem eu estive lá em Macatuba, na Macatuba 2, na igreja do nosso irmão pastor Oséia, junto aos irmãos João, o Gabriel, o nosso irmão Edenilson, o nosso irmão Alexandre, os irmãos que estão dando em essas lives. Nós temos um equipamento novo para ser testado, e esses irmãos vão estar nos ajudando aí, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agradecendo também ao nosso irmão Welton, que é o responsável pela mesa de som, pela sonoridade lá na sede setorial, é outro também que me deu uma força imensa, e nós vamos prosseguindo, irmãos. Nós queremos melhorar isso, porque este meio de comunicação, ele pode chegar, como eu digo aos irmãos, ele chega a lugares onde a gente às vezes não conseguimos estar, mas o nome e a palavra do Senhor Jesus vai ser propagada por onde quer que seja necessário para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Quero convidar você a estar conosco a partir das 19 horas hoje. Na terça-feira nós temos culto de ensino na nossa sede setorial, como os irmãos sabem, com o nosso pastor Zito. Na quarta-feira nós temos trabalho aqui nesta casa também, em nome de Jesus. Quinta-feira nós temos oração na sede. Sexta-feira nós temos o trabalho de louvor e adoração aqui também na congregação. Sábado nós temos culto também setorial na sede, para a honra e glória do Senhor. E no domingo que vem nós temos também a nossa escola bíblica dominical, a partir das 10 horas, com nossa aula junto aos jovens, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero agradecer também ao nosso irmão presbítero Raimundo, lá da sede setorial, que tem nos ajudado e muito, sempre está aqui também nas aulas dos jovens junto conosco. Que Deus possa abençoar o Senhor e sua família também, em nome do Senhor Jesus. Senhor, isso para a honra e glória do teu nome, eu sou grato a ti, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor colocou. Muito obrigado, meu Pai, por permitir que nós possamos estar diante dos teus servos, meu Pai, falando da tua palavra, Senhor, tentando conhecê-la a cada dia e expressar aquilo que nós conhecemos, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar toda a nossa congregação, todo o nosso setor de Lençóis Paulista. Eu quero estender a minha oração, meu Pai, pedir também que o Senhor possa abençoar a nossa irmã Márcia Guiar, Senhor, que está acometida também por essa enfermidade do Covid, mas eu creio que para a honra e glória do teu nome, ela vai ter uma melhora significativa, já está melhorando em nome de Jesus. Abençoa o seu esposo também, pastor Cláudio Aguiar, em nome de Jesus, meu Pai, essas pessoas que são homens e mulheres de Deus, na tua mão. Abençoa também, meu Pai, os nossos irmãos, o nosso irmão Marciano, nossa irmã Flávia, este casal também que estava com febre, que estava mais para a honra e glória do Senhor, já estão melhorando também. Quero apresentar ao Senhor, meu Pai, nosso irmão Fabinho, nossa irmã Thaís, Senhor, sentindo pesar pela sua perda, mas orando para que o Senhor possa confortar o coração desse casal também. Maravilhoso. E que em nome de Jesus o Senhor possa, meu Pai, estar curando a tua filha e teu servo também, em nome do Senhor Jesus.
Sou grato a Ti, meu Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim, por nós, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que estiver nesta live, que vai passar e assistir, em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe e fiquem com Deus, e um excelente domingo para você, em nome de Jesus. E se for para adorar, que seja o Altíssimo.